Esse cenário de tensão entre Estados Unidos e Venezuela também mexeu com os preços do petróleo. A commodity chegou a atingir o menor nível desde 2021, abaixo de $55 por barril. Agora o petróleo Brent está subindo mais de 1%, assim como o WTI. A gente vai entender um pouco mais sobre esse cenário agora com Rafael Furlanetti, presidente da Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários. Você falou para eu não falar... Eu já pedi para a produção para abreviar. Mas eu quero falar todo. É importante. Mas o nome é muito grande, Muriel, tudo bem? Bem-vindo, Furlo. Uma boa tarde para você. O preço do petróleo é uma das coisas mais difíceis de você fazer previsão. É igual o economista de banco para acertar o dólar no final do ano. É muito difícil. Porque tem uma série de variáveis que a gente não controla. Agora, principalmente as geopolíticas, mas está acontecendo alguma coisa que é estrutural no preço do petróleo? Quem aí nos assiste já ouviu falar na tal da OPEP, lembra? A OPEP parou de produzir, a OPEP decidiu isso, que são os maiores países produtores de petróleo do mundo, né? Então, a tal da OPEP, depois da OPEP+. A tal da OPEP, ela era 50% da oferta do petróleo no mundo. Hoje, sabe quantos por cento que é, Muriel? Eu sempre te faço umas pegadinhas no meio Abaixo de 50. Abaixo de 50, é 25. Você é muito inteligente no que você falou. 25%. Com 25%, você não manda mais no preço do petróleo. E está acontecendo uma coisa curiosa, Muriel. A OPEP para de produzir, ao invés do petróleo subir, ele cai. Porque uma porção de países colocaram produção e novos países também, né? Olha o que a Guiana está produzindo de petróleo, olha os Estados Unidos no cheio. Então, assim, a oferta de petróleo mudou bastante. E outra coisa que mudou, a demanda. Antigamente, pré-pandemia, você tinha um crescimento ali por ano de 1,5 milhão, 1,2 milhão barris dia, que crescia, né, a demanda do petróleo no mundo. Pós-pandemia, isso veio para 700 mil, 800 mil barris dia de demanda adicional. E você vai me perguntar, por que a demanda caiu do petróleo? E as economias não estão desacelerando tanto? Porque antigamente o petróleo desacelerando, você tinha um desaceleramento global. Por quê, Muriel? China. 50% do carro hoje na China vendido é elétrico. Então, está tendo a eletrificação da economia chinesa. Essa preocupação com com o mundo mais verde, né? Europa, China. Então, a demanda também está vindo abaixo da expectativa. Então, a oferta mudou, a OPEP não manda mais no jogo, igual mandavam antigamente, e os países estão consumindo menos petróleo. Quer ver outra coisa? Os países da OPEP estão numa transformação econômica muito grande. A Arábia Saudita, 40 milhões de habitantes, mudando de uma matriz de petróleo para uma matriz mais diversificada. A Arábia Saudita vai ter 80 milhões de habitantes, ela dobra a população jovem. Você tem que ter crescimento econômico para que essa população tenha uma vida boa, senão você tem uma revolta. Né? Farinha pouco, meu pirão primeiro. Se a população não está bem, não está crescendo, você tem problemas políticos no país. E ela tendo que colocar muito dinheiro na economia para fazer essa transformação do petróleo para a economia mais diversificada. Olha que exemplo que na hora que aconteceu, eu falei assim, olha, tem alguma coisa aí. A maior empresa de petróleo do mundo é a Saudi Aramco, que é a empresa da Arábia Saudita. O custo de produção de petróleo lá é muito barato. É igual poço artesiano, que é onde você bate, fura, tem petróleo, é muito barato extrair. Mas quando o petróleo estava $80, a Saudi Aramco vendeu ações, ela vendeu ativos. Olha, se o maior produtor do mundo, esse que sim, que é o grande insider information, porque ele está dentro da produção, começa a vender quando o petróleo está $70, $80, onde tem fumaça tem fogo. Ali eu já comecei a me preocupar. Então, Muriel, o que aconteceu no mundo? A oferta mudou a estrutura. Antigamente a OPEP mandava e ela de fato operava isso como se fosse um cartel. Então eu vou segurar o preço, eu vendo menos num preço maior, só que isso não funciona mais. Ela está vendendo menos num preço menor, ou seja, ela está perdendo muito dinheiro das duas pontas. A demanda mudou, porque está todo mundo fazendo essa transição energética. China, 50% dos veículos já são, da venda de veículo novo já é elétrico. E outra coisa importante é que a OPEP, os países da OPEP estão tendo que vender de fato para poder financiar essa transição econômica deles, uma economia menos dependente de petróleo. Então, é um cenário muito diferente do que a gente tinha antigamente.
Agora é interessante porque a gente tem visto, como um todo, uma queda muito recorrente dos preços do petróleo. Não à toa, a gente estava vendo em torno de US$ 60 o barril, agora a gente está abaixo de 60, em torno de 59, dependendo também 55, até óleo nesse momento aqui. Olhando esse cenário, a gente está com o Brent nesse momento 59,90 dólares o barril e WTI 56. Agora uma alta de 1,66, 1,65 para cada um nesse momento. E é interessante o quanto que as guerras também acabam alterando esse cenário. A gente tem, por exemplo, o cenário entre Rússia e Ucrânia e a possibilidade de avançar com um acordo de cessar-fogo, o quanto que isso pode também acabar influenciando no preço da commodity. Porque a gente viu essa discussão e Donald Trump fazendo esse movimento, não à toa a gente viu os preços voltando a cair. O cenário de paz é um cenário de petróleo em queda, sem sombra de dúvidas. E você olha a evolução Ucrânia e Rússia, de uma possibilidade de um acordo, isso vai impactar o preço do petróleo. Próprio Israel, Palestina, agora Venezuela subiu um pouquinho a tensão. Então, você vai ter uma volatilidade de curto prazo, sobe $1 aqui, $5 ali o preço do barril, mas o que eu estou querendo te explicar aí para o nosso ouvinte é que estruturalmente o jogo do petróleo mudou. E o mundo vai ter que se adaptar a isso. E uma empresa, que é uma das maiores empresas do Brasil, se não a maior, vai ter que se adaptar muito a isso, que é a Petrobras. O que a Petrobras vai ter que fazer nesse cenário, Muriel? Pois me conte. É igual o juro. Quando o juro está muito alto, você fica mais humilde. Quando o juro está muito baixo, você começa a investir em um monte de coisa porque você tem um custo de capital muito barato. Então, você lembra aquela época de juros de 2%? Um monte de startup valendo rios de dinheiro, todo o projeto parava de pé, com juro a 15%, as coisas ficam diferentes. Com petróleo a $50, minha amiga, fica diferente. Então, Pode ser. O plano de investimento da Petrobras, ele tem que ser muito mais comedido do que ele deveria com petróleo a $70. A gente tem agora o custo da Petrobras em torno de $20 o barril. Só que quando você coloca o custo financeiro da produção da Petrobras, o que é esse custo financeiro? Hoje a Petrobras ela tira petróleo longe pra caramba, águas profundas. É diferente da Arábia Saudita que tira dentro do país, o custo é maior. Agora, antigamente ela tinha mais plataformas. Foi tomada uma decisão dela alugar mais plataformas, que economicamente faz mais sentido, porque você não produz plataforma no Brasil, o coreano é muito mais eficiente que você. Então, vou alugar a plataforma. Se você coloca o custo do leasing, o que é o leasing? Você aluga para produzir. Igual você alugar um carro para você poder fazer uma entrega de delivery, você aluga a plataforma para poder produzir petróleo. Quando você coloca esse custo, Muriel, sai de 20 para próximo de $60, $70. Então, o petróleo nesse nível começa a preocupar. É óbvio que como analista, investidor, a gente tem que sempre tentar olhar o longo prazo disso. O petróleo talvez não seja $50, mas não é o 100 igual antigamente. Mas, sem sombra de dúvidas, a companhia vai ter que ficar muito mais modesta na hora de investir ou na hora de distribuir dividendos, por exemplo. Para você bater o fiscal do Brasil, diversas vezes foi solicitado dividendos da Petrobras para poder chegar no fiscal. A União é o grande acionista da Petrobras. Então, a gente vai ter uma Petrobras deveria ter uma Petrobras muito mais tímida em investimentos nesse cenário mais adverso de petróleo, Muriel. E rapidamente, para a gente encerrar aqui também, para o consumidor, qual é o impacto disso? A gente já teve uma redução relevante nesse ano, inclusive do preço do combustível. Para a Dona Maria, que está aí nos assistindo, na CNN Money, petróleo em queda é inflação em queda. Então, isso é muito importante. Você tem um efeito inflacionário no petróleo importante. Inflação em queda deixa o juro mais propenso a cair. O Banco Central pode ser um pouco mais benevolente no corte de juros. E lá na bomba, para você dar a sua volta no final de semana de carro, para você trabalhar com o seu caminhão ou para você fazer sua entrega no delivery, o combustível vai ficar mais barato. Agora, a Dona Maria tem que ficar atenta ao seguinte, Petrobras. Se a Petrobras, nesse cenário, continuar num plano de investimentos agressivo, Muriel, então assim, eu vou investir muito na margem equatorial, que agora é a moda, que é onde vão começar a fazer teste de petróleo. Se a Petrobras se endividar muito, hoje a dívida da Petrobras é $60 bilhões.
pela geração de caixa da companhia, está ok. Mas se a Petrobras começar a investir muito, sem fazer conta, a dona Maria também vai pagar essa conta, Muriel. Porque essa conta vai vir no aumento de tributo para poder fechar a conta da Petrobras. Muito bem. Rafael Furlanetti, presidente da Ancord, obrigada mais uma vez pela presença aqui com a gente. Bom restinho de semana para você. E hoje eu trouxe meu iPad para ficar igual a você. Muito Obrigado. Bem, a gente com a mesa tomada aqui de computadores, iPads. Sim que é bom. É isso aí. Obrigado e bom trabalho para você. Tchau, tchau, pessoal.